Oi, gente rica! Nessa semana eu decidi fazer uma coisa bem diferente e fazer assim um vídeo para esclarecer algumas coisas importantes sobre uma dúvida que eu tive quando eu li Romanos. Eu quero saber se você tem opinião formada sobre fé, lei, obras, graça ou simplesmente segue uma doutrina que aprendeu sem refletir. Você sabe o que Paulo queria dizer sobre esses temas para os crentes de Roma? Você acredita assim, na possibilidade da gente estar assim, vivendo debaixo de interpretações erradas? Será que quem segue a lei é legalista e não tem fé em Deus? E você sabe o que significa legalismo? Pois é. Se você ficou curioso, curiosa para conhecer essas respostas, fique comigo até o final, pois eu acredito que você terá uma surpresa sobre conceitos que podem ser ou não equivocados. E no final, a decisão assim, de aceitar ou não vai ser sua, porque Deus nos deu o livre-arbítrio da decisão de escolha, certo? Então, hoje mais do que nunca, eu preciso assim da sua máxima atenção para entender assim, um assunto muito polêmico e para você se posicionar depois de orar, de rezar e de pedir confirmação ao Espírito Santo. O Evangelho ele tem assim um poder dinâmico, né? Porque é o poder de Deus para a salvação, que vem através da pessoa de Jesus. E nós seguimos com Ele de fé em fé. Guarda isso, tá? O que eu vou trazer hoje para você é assim muito profundo. E se você nunca estudou a Bíblia, talvez você tenha dificuldade de entender, mas todos nós fomos providos da capacidade de inteligência. Então peça ao Senhor discernimento e fé, porque vem dele, não de nós, ele dá quem pede. Leia o capítulo 3 de Romanos quantas vezes você achar que é necessário. E ouça esse meu vídeo assim pelo menos 2 vezes, para você assim, finalmente entender o quanto eu fiquei curiosa e busquei me aprofundar nesse capítulo, tá? Quando eu fiz o resumo de Romanos, né, que fala assim muito do método de Deus em transformar homens culpados em homens bons, eu assim percebi claramente na escrita de Paulo que a justiça de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. E eu li no capítulo 3 que o apóstolo dos gentios ele estava fazendo assim diversas perguntas de objeções, né, e respondendo a cada uma delas. Porém, esse capítulo 3 me deixou assim, muitas dúvidas e que gera assim, distintas interpretações. Eu mesma já conversei sobre alguns desses assuntos anos atrás com o meu pastor. E eu falo hoje aqui porque eu também falei para ele, né, primeiramente, lá atrás, que eu não fiquei satisfeita com as respostas que eu recebi e com a interpretação que eu ouvi. Mas eu achava que estava faltando algo a mais, assim, para virar a chave, e que eu não sabia que existia. E que eu também não tinha ideia do que era, tá? Anos se passaram. E agora, neste ano, ao reler Romanos dessa vez, eu senti assim que finalmente eu estava assim pronta para receber mais de Deus. E assim para permitir, né, a ampliação da minha visão. Então eu decidi estudar mais profundamente somente este capítulo. E até prometi no vídeo, que eu vou deixar aqui para você rever, né, em algum lugar, né, para você poder assistir ou reassistir, né, que eu faria um novo vídeo sobre esse assunto específico. Foi por isso que eu disse antes que talvez esse assunto seja estranho para você, porque talvez ainda não seja o seu momento de entender. Mas eu vou estar compartilhando para aqueles que, assim como eu, assim, estão com sede, fome da palavra do Senhor, diretamente da fonte. E chegou a hora, e agora? Bom, você está pronto? Pronta? Sentado confortavelmente? Então, vamos lá. Bom, eu sou a Cristiane Oliveira, se você está chegando aqui pela primeira vez, né? E eu peço para você curtir o meu vídeo, se inscrever aqui no meu canal e compartilhar com uma pessoa que você quer que ela sinta vontade de ler a Bíblia. Eu fico muito feliz quando alguém escreve nos comentários que depois que leu o meu livro, assistiu o meu vídeo, tem vontade de assistir a Bíblia, sabe? Esse é assim, o melhor prêmio ao entregar a você o que eu tenho recebido de Deus.
Essa semana eu estava batendo papo com uma amiga, a Gláucia Policarpio, e nós falamos exatamente sobre esse receber do Senhor. Isso não tem preço, tem muito amor envolvido. Então, simbora. Vamos lá. Bom, eu já falei para você em outros vídeos o quanto assim eu me inspiro, né, ao ler o Davi Stern, os comentários judaicos que ele faz. Ele é um judeu, né? E ele faz esses comentários e onde eu pesquiso muito para fazer os meus vídeos. E eu super indico para você comprar, tá? Eu quero assim responder a pergunta que eu fiz assim para você lá em cima. Você sabe o que é legalismo? Eu pesquisei e vou te contar o que eu achei. Não aqui, mas no YouTube, no Google. O legalismo é um meio humano, através das regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa. Essa é a descrição que fazem de legalismo, tá? E aí eu quero que você abra o capítulo 3 de Romanos na sua Bíblia e leia assim ele todo. E tente entender a confusão que o apóstolo Paulo faz quando ele fala se tem vantagem ser judeu e qual a utilidade de ser circuncidado. Ele mesmo responde todas as perguntas que ele faz. E para essa pergunta ele diz, muita vantagem e muita utilidade sobre todos os sentidos. Em primeiro lugar, assim, o mais importante, é porque aos judeus foram confiados as próprias palavras de Deus. Segundo o judeu Davi Stern, né, isso não significa que os judeus são melhores do que nós que somos gentios. E tem em mente, tá, que quando eu falo em gentio e não cristão, é só para você assim, entender que todos os demais povos que não são judeus são considerados gentios, ok? Então, o povo judeu, ele assim não tem nada melhor do que todos os outros povos, a não ser o fato de Deus ter escolhido esse povo, que era assim o menor de todos os povos. Isso está escrito lá em Deuteronômio, né? No capítulo 7, versículo 7. Eu vou deixar aqui na descrição para depois você lembrar e ler, tá? E Deus amou esse povo primeiro e separou eles para Ele, entendeu? E lá em Salmos 147, depois eu vou deixar aqui também escrito os versículos, porque eu não me lembro exatamente onde é que estava, né? Davi escreve, mostre a sua palavra a Jacó, as suas leis e seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Olha o que Davi escreveu. E aí depois Paulo pergunta, né? E se alguns judeus não creram na palavra de Deus, isso vai desfazer a fidelidade de Deus? E ele mesmo responde, de jeito nenhum. Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos. E lá no versículo 9, Paulo pergunta assim, que se conclui, temos nós, repara no nós, tá? Temos nós qualquer vantagem? Por que eu mandei você prestar atenção no nós? Porque Paulo usa nós porque ele se considera um judeu e não um ex-judeu, mesmo depois de ter se convertido a Jesus Cristo. Ele não é um cristão, ele é um judeu. E isso tem que ficar assim muito claro, né? Porque cristãos somos nós que éramos gentios e fomos alcançados pelos judeus, que foram obedientes a Deus e fizeram o ID para levar o evangelho a toda criatura, por todos os lugares. E nós, gentios, passamos a crer no Deus de Israel e, consequentemente, em seu Filho, Jesus Cristo. Os judeus que já criam em Deus e receberam Jesus como seu Messias, porque muitos judeus acreditaram em Jesus, outros não, né? E os judeus que acreditaram em Jesus, eles não deixaram de ser judeus para serem cristãos. Cristãos católicos ou evangélicos ou protestantes, não. Eles continuaram sendo judeus.
E isso eu deixo muito claro, eu explico no meu segundo livro, né? A Paz em Conflito. Ai, não tem nenhum exemplar aqui agora, só do outro lado. Depois de um encontro que eu tive com um judeu em Israel, que o cara simplesmente assim, ampliou a minha visão, né? E Paulo, ele faz outra pergunta, né? Temos nós qualquer vantagem? E ele responde, não. E ele explica que tanto os judeus quanto os gentios são igualmente pecadores, porque todos pecam. E o único que pisou nessa terra sem pecado foi Jesus Cristo de Nazaré. É a própria palavra de Deus quem diz isso, tá? Depois, lendo assim, o versículo 19 ao 26, gente, vocês não têm noção, gente. Nesses versículos é que começam os maiores problemas de interpretação, porque as ideias de Paulo são assim muito profundas e polêmicas. Ele fala da lei, fala da justificação pela fé, fala de obras, ou seja, é como se ele colocasse tudo no liquidificador, entendeu? E batesse na velocidade turbo e depois distribuísse para mim, para você e perguntasse quais são os elementos que fazem parte dessa mistura. Ai, meu Deus. O Davi Stern, ele diz que os conceitos que Paulo introduziu são tão importantes que assim, uma diferença aparentemente assim, pequenininha de interpretação pode ter assim, consequências consideráveis para os judeus, para a igreja e para assim, a interface cristã judaica, né? Depois que você lê os versículos 19 até 26, abra sua Bíblia lá no Salmo de Davi, número 143, na Bíblia evangélica ou na Bíblia hebraica, tá? E no Salmo 142, na Bíblia católica, para você poder ler que Davi faz assim uma súplica a Deus por libertação. E esse salmo tem muito a ver com o que Paulo está falando aqui, nesses versículos do 19 ao 26 que a gente está estudando. Eu vou tentar assim, explicar o que Paulo queria dizer como um judeu que ele era, de acordo com o que eu entendi que Davi Stern colocou em seu livro, tá? Esses comentários judaicos. Porque Jesus também era judeu, né? Não era católico nem protestante, né? Então, deixa eu dar um exemplo. Digamos que eu e você, que nascemos no Brasil, escrevemos assim parte da Bíblia. E agora, assim, pessoas do mundo inteiro vão ler as nossas palavras. Mas essas pessoas, elas vão interpretar as nossas palavras através do conhecimento delas, do costume delas, do conhecimento adquirido e assim da visão de mundo delas, de onde elas vivem pontualmente, porque o território interfere na compreensão da realidade. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de conhecer mais de 30 países. E não é só a língua que é diferente, ou o território, ou a cor das pessoas, não. Mas é assim, visível a percepção da maneira de cada povo se comportar e a grande diversidade de entendimento das coisas. Isso deixa você ser uma pessoa mais aberta para aceitar opiniões assim, completamente diferentes da sua, sem querer deletar as pessoas, desprezar as pessoas. E também você precisa se posicionar, né, com tolerância em relação à opinião dos outros, e tá tudo bem, mas não pode deixar de se posicionar. E muita gente não aceita que você tenha opinião diferente da dela, né? Porque você não pensa igual a ela, e ela já pensa em te excluir. Ah, não faz parte do meu clube, tchau. Não é assim, e não pode ser assim, né? Só para você perceber mais profundamente o que eu estou lhe dizendo, eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina uma mulher brasileira de biquíni na praia de Ipanema, sendo assim vista por uma muçulmana, né? Sabe o que a mulher muçulmana pensa? Que aquela mulher ali, ela não tem valor, ela é uma mulher fácil, porque ela mostra para qualquer um que está ali, né, a sua intimidade, o seu corpo. Ela se desnuda, ela se descobre em um local que é público. E para ela, aquela mulher ali é uma vergonha. Agora olhe para uma mulher muçulmana, né, que usa, né, se cobre toda, usa um véu e até usa uma burca que só aparece os olhos, tá? Sabe o que a maioria das mulheres brasileiras pensam
Ai, coitada dessa mulher. Ela não tem liberdade nenhuma. Ela não é dona de si, ela é obrigada a se vestir daquela maneira por imposição da religião e dos homens. Ela não é livre. Ou seja, os costumes e as crenças são assim muito particulares. E nós precisamos estudar para poder entender não o que nós vemos e achamos que é a verdade, mas os valores reais de cada cultura, de cada pensamento, no momento em que estamos vivendo e onde estamos vivendo. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, para saber o que o autor, que é Deus, queria nos passar. E ele escolheu aqueles escritores, especificamente aqueles escritores daquela região específica no Oriente Médio, a maioria deles, 99%, só Lucas, que não era judeu, né? Inspirados pelo Espírito Santo de Deus, porém dentro de suas visões locais, né? Por exemplo, vamos ver outro exemplo. Não existia avião naquela época. Imagina Deus dando uma visão assim de futuro para João, de um avião assim passando. Como é que você acha que ele poderia descrever se ele nunca viu um avião e não tinha nenhuma relação, né? Ele poderia dizer, eu tô vendo assim um grande gafanhoto gigante sobrevoando o céu de Israel. Você tá percebendo? Não tem nem nome para avião, né? Outro exemplo também que eu posso te passar é assim, eu amo visitar exposições de artes e avaliar a opinião de diversas pessoas sobre um determinado quadro. Eu tive uma loja de móveis, né, de design no Casa Shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com meu ex-marido, que já faleceu, e com uma querida amiga sócia, né, Marília Cunha. E nós realizamos assim em nossa loja diversas exposições de arte com quadros, esculturas de vários artistas, né? E eu assim amava ouvir as opiniões dos visitantes sobre as respectivas obras, sejam quadros, esculturas, não importa, entendeu? Através da visão daquelas pessoas, para poder comparar com que cada artista realmente tinha sentido para poder fazer aquilo, que já tinham me dito o que era. Então as opiniões eram assim distintas, né? E é isso que a gente tem que buscar entender. Mas vamos voltar para o capítulo 3 de Romanos, né? Senão eu viajo, mas eu acho que foi importante dar esses exemplos para você conseguir captar a ideia que eu quero colocar aqui, tá? Porque eu quero que você pense comigo, reflita comigo. Se os judeus que receberam a palavra do Senhor para orientá-los eram culpados, imagine nós que não recebemos essa orientação, que éramos gentios. Ninguém deve se declarar justo ou inocente. Por outro lado, aquela pessoa, seja ela judia ou gentia, né, que se converte ao Senhor, ao Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo e único, aquela pessoa renuncia à sua autoajuda, né, e aceita a avaliação que Deus faz dela com fé e passa a depender inteiramente da misericórdia de Deus. Ela recebe perdão que vem através de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E Deus não mais considera essa pessoa como pecadora, mas declara que ela é inocente, escreve seu nome no livro da vida. Preste atenção, isso significa que nenhuma obra é suficiente para levar qualquer pessoa que se declara justo perante Deus. Mas todos nós, sem exceção, precisamos suplicar a misericórdia de Deus, pois essa deve ser a atitude de todos que realmente se voltam para Deus, né? Até aqui tudo bem? Então, vamos em frente. Olha o que escreve Paulo no versículo 20, né? E como é difícil entender, porque ele diz, visto que ninguém será justificado diante dele quem? De Deus, né? Por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. A expressão obras da lei se vira assim de base para várias teologias. Fica-se muito atenta, porque quando se fala em lei, a maioria dos intérpretes pensam e escrevem em relação à lei judaica.
ou da lei de Moisés, né? E eles interpretam assim de maneira equivocada. E eu escolhi 3 maneiras. A primeira interpretação errada é: ninguém será considerado justo por Deus por fazer as boas obras que a lei requer. Só que ninguém pensa na interpretação judaica da fala de Paulo, que é judeu. Você sabe, por acaso, qual é a boa obra mais importante da lei? Eu vou te dizer. Porque eu já li isso, tá na Bíblia, gente. É o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Pois foi isso que Jesus respondeu a um escriba quando perguntou a ele: qual é o principal de todos os mandamentos? Isso está escrito lá em Marcos, gente. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição qual é o versículo, porque eu não me lembro, tá? O capítulo e o versículo para você. Vamos lá para a segunda interpretação errada. Ninguém será considerado justo por Deus por fazer as boas obras que a lei requer, porque ninguém é capaz de cumprir as exigências da lei, a não ser Jesus. Quantas vezes você já ouviu isso nas pregações e já concordou? Eu várias. E eu achava que era certo. Mas agora que eu comecei a olhar e ler a Bíblia com os óculos, né, judaicos, que foram os judeus que escreveram, né, eu começo assim a entender com uma outra mente, com outra visão. Isso não foi ensinado por Paulo, gente. E em que evidência bíblica alguém poderia basear essa conclusão de que ninguém é capaz de obedecer à lei? Você viu isso em algum lugar aqui na Bíblia? Preste atenção. Que Deus você imagina que é o nosso Senhor? Por acaso, Ele lhe daria pedra para comer? Será que Ele lhe daria uma lei para o povo que não fosse capaz de ser obedecida? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus deu a lei para os judeus, para eles, assim, sabendo que eles não iriam obedecer? Você já observou o que Moisés disse, está escrito lá em Deuteronômio? Eu vou ver o capítulo, vou botar aqui, tá? Eu vou te contar. Depois lê na sua Bíblia, por favor, tá? Eu vou deixar aqui embaixo a descrição do capítulo e do versículo. Ele diz o seguinte: Moisés falou em nome de Jesus ao povo judeu o seguinte: esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe da tua compreensão. Esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Uau! Será então que Moisés e Deus estavam mentindo para o povo e isso não é verdade? Pensa comigo. Você acha, sinceramente, que Deus iria instruir o povo judeu a cumprir uma lei que seria impossível de realizar e de ser cumprida? Porque é isso que a gente ouve, né? E o castigo por essa transgressão seria a morte? Você acha que o Deus de amor faria isso com o povo que ele escolheu para chamar de seu? Gente, sabe? Porém, nós somos fracos, assim, e muitos judeus não conseguiram realmente guardar a luz, guardar a lei, e pecavam, né? Mas se você é uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, você vai descobrir que a própria lei tinha um método para lidar com os pecados. E esse método, sabe qual era? Eu vou te contar. Era o sistema sacrificial. E se você ler o Pentateuco, que era assim, os primeiros 5 livros da Bíblia, você vai ver que Moisés descreve como esse sistema poderia oferecer perdão a uma pessoa que estava arrependida. Essa pessoa, ela tinha que levar um sacrifício, um cordeiro ou qualquer outro animal, dependendo do pecado dela, para ser imolado. Ou seja, Deus oferecia uma estrutura perfeita
feita para cada pecador que não cumprisse a lei, para que ele pudesse ser perdoado e salvo, desde que ele acreditasse, que ele cresce, que ele tivesse fé em Deus e não na sua própria autojustiça. Olha como Deus é didático, gente. Esse método já apontava para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como na época eles transferiam o pecado, para o Cordeiro, os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Então, esse método de Deus, ele mostra que essa segunda interpretação está errada, Porque não há motivo para acreditar que alguma pessoa não possa cumprir o que diz a lei, porque a lei não estabelece um padrão impossível de ser alcançado. Pelo contrário, a lei estabelece um padrão de fé, de confiança em Deus e no cumprimento que o método de Deus, um sistema de arrependimento e oferecimento de sacrifício, obtinha o perdão de Deus e tornava essa pessoa justa. Nem que fosse até o próximo pecado, E até o próximo pedido de perdão, com novo sacrifício, que é exatamente isso que acontece com a gente, todo dia. Nós somos pecadores. Sabe qual é a diferença entre o antigo método de Deus para o atualmente? Nós não deixamos de pecar ou de infringir a lei de Deus, que é boa, santa e agradável. Nós continuamos necessitando do perdão de Deus todos os dias, porque somos pecadores. Eu então, meu Deus. Só que lá, naquela época, o pecado era visível aos olhos de todos. E a pessoa, ela levava um animal, ou seja, havia uma ação física, uma atitude, E outra emocional de fé. Hoje, existe apenas uma ação mental e outra emocional, Da fé. Você não precisa se levantar da sua cadeira para pedir perdão a Deus e levar alguma coisa, oferecer um cordeiro para transferir o seu pecado. E hoje ninguém fica sabendo que você pecou. Você pode passar por santo, por santa, aos olhos de muita gente. Enquanto naquela época você ia até lá e entregava nas mãos do sacerdote o animal que ia ser imolado e o seu pecado era transferido para ele. Mas o conceito de pecado não mudou. Na verdade, até se ampliou depois de Jesus. Você lembra do Sermão do Monte? Jesus mostra, em vários momentos, por exemplo, antes você tinha que consumar um fato para ser pecador. Hoje basta você intencionar que você já está cometendo um pecado. É ou não é verdade? Uau! Leia todo o Sermão do Monte para você ver. Eu peço para você deixar o seu like, para você me dizer que você está percebendo, entendendo essa visão que Paulo estava explicando aos romanos a respeito das obras da lei, que são essas obras. Eu ainda não terminei, tem mais uma interpretação errada da igreja, que é a terceira. E com certeza você também já ouviu essa também. Preste atenção. Ninguém será considerado justo por Deus com base nas más obras que a lei requer. Segundo Davi Stern, essa interpretação é a mais ridícula e errada do que a primeira. Sabe por quê? Porque isso significa que a lei requer uma observância arrogante e legalista. Observe que o próprio Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. Está lá no capítulo 7 de Romanos. E o que aconteceu com essa explicação equivocada é que a nossa igreja cristã achou que a lei era um produto inferior de Deus. E depois que veio Jesus, que a graça é melhor. Mas essa interpretação nega o caráter de Deus. É igual a heresia de Marcião no século II, que foi seguida por muita gente que acredita que o Antigo Testamento é inferior ao Novo Testamento. É a mesma coisa que acreditar que o Deus do Antigo Testamento era mau, mas agora do Novo Testamento é bom, amoroso. Gente, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Com essa ideia, a igreja que fez essa interpretação equivocada vem ensinando a nós, cristãos, que a lei judaica é inferior, é imprópria e é legalista. É tipo assim um livro de regras, cheio de exigências que as pessoas podem cumprir mecanicamente sem se importar com Deus, sem confiar em Deus, sem ter fé em Deus. E as pessoas podem ter muito orgulho de suas realizações e se satisfazer consigo mesma diante do quanto elas têm agradado a Deus. E assim elas podem conquistar um lugar ao céu. O que a gente precisa entender é que o verdadeiro trabalho da lei é mostrar a nós, pecadores, o quanto nós somos falhos, estamos errados. Para a gente ter assim, uma plena consciência do nosso pecado. Porque a tradução de pecado é errar o alvo. A lei oferece assim, uma orientação positiva ao comportamento correto. E o judeu assim, podia chegar mais perto do alvo com a lei do que um gentil sem ela. Porque quando a gente não tem o conhecimento da lei, a gente pode dirigir na contramão e dizer que não sabia, mas isso não vai nos isentar de ser multado. Alguém sem a lei pode matar uma outra pessoa e alegar que não sabia, que era errado, mas não vai deixar de ser preso. Quando você começa a dirigir, você tem aulas práticas e teóricas para entender a lei de trânsito e saber o que você pode e o que você não pode fazer. Todas as profissões têm as suas leis e seus amparos. Existe o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Terra. Temos a nossa Constituição Federativa do Brasil, ela aqui. Né? E por que só o Estatuto de Deus é considerado legalista? Ou seja, se aproximar de Deus e conhecer o que Ele espera de cada um de nós, que tipo de comportamento nós devemos ter, é legalista? Então significa dizer que Paulo e Davi mentiram quando disseram que a lei é boa e santa? Aqui nos versículos 29 e 30 está escrito: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? E Paulo diz, sim, também dos gentios, lógico, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso, que é o judeu, e mediante a fé, o circunciso, que é o judeu, e mediante a fé o incircunciso, que é o gentil. Você percebeu que a graça de Deus é a mesma no Antigo como no Novo Testamento? Paulo pergunta para chamar minha atenção e a sua atenção no último capítulo: anulamos, pois, a lei pela fé? E ele mesmo responde: não, de maneira alguma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, ele coloca a lei em alto alicerce como a fé. Você lembra do que eu disse no início desse vídeo e pedi para você guardar? Não lembra? Eu vou te dizer. Eu disse que nós seguimos com Ele, com Jesus, de fé em fé. É a fé, é a graça. Porque a lei serve para nos mostrar o nosso pecado. A graça é um favor imerecido de Deus, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento existe. E foi derramada sobre todos nós. E nós, eu e você, devemos andar ao lado de Jesus, de fé em fé. É isso aí. Pensa nisso, fica atenta, reflita. Porque o objetivo do meu canal é destravar a sua mentalidade, né? Para assim você poder ampliar a sua cosmovisão, subir mais um degrau e poder entender de forma assim profunda os argumentos dos escritores quando eles escreveram esses livros da Bíblia. Ai, meu Deus. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana. Um beijo no seu coração e até a próxima. Fui, tchau!